adora um churrasco? Então não perca mais tempo. Ligue agora e peça a inovadora Flex Grill. E além desta genial churrasqueira com estrutura em aço inoxidável, você... Conflitos, batalhas e muitas mortes. Será que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? No passado, a humanidade testemunhou duas guerras que mudaram a história do planeta, principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde morreram aproximadamente 50 milhões de pessoas. Será que estamos próximos a uma das guerras mais violentas do planeta Terra? E o perigo aumenta a cada dia, principalmente porque, se houver um conflito mundial, a guerra agora será nuclear. No vídeo de hoje, vamos mostrar o quão perto estamos da mais terrível e talvez última guerra que pode aniquilar de vez a humanidade. Terceira Guerra Mundial. Será que é possível? Posso afirmar a vocês que estamos mais próximos dela do que nunca. A ONU já praticamente declarou o início da Terceira Guerra Mundial. Antes de falarmos sobre a real possibilidade de acontecer uma terceira guerra no planeta, precisamos entender o que aconteceu e quais foram as causas para que ocorressem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Há várias causas prováveis para a Primeira Guerra Mundial. O evento principal que marcou o início dessa guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Mas este ocorrido é o de menos, foi apenas o estopim. Na década de 20, a explicação mais usada para a Primeira Guerra foi de que a Alemanha começou atacando e invadindo a Bélgica no dia 3 de agosto de 1914. E os austro-húngaros invadiram a Sérvia dia 29 de julho do mesmo ano. Por terem sido os primeiros a atacar, os alemães e austro-húngaros foram considerados os culpados pela guerra, tendo de pagar uma quantia enorme de dinheiro para reparar danos e muitas catástrofes. O valor era correspondente a aproximadamente 20 bilhões de dólares hoje. Em 1931, essa dívida foi extinta. Podemos considerar que a principal causa que originou a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1935 a 1945, foi a ideia de Hitler de expandir os domínios territoriais da Alemanha e ampliar desta forma a obtenção de poder e recursos materiais, principalmente matérias-primas. Estes objetivos seriam conquistados de acordo com as intenções nazistas através desta guerra. Estes objetivos militaristas e expansionistas também se faziam presentes no final da década de 1930 na Itália fascista de Mussolini e no Japão. Como sabemos, somente ideias de governo não são suficientes para causar uma guerra, ainda mais uma de grandes proporções como foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, Hitler colocava em prática seu plano de invadir a Polônia. A Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha, dando início ao maior conflito bélico de todos os tempos. No contexto da guerra, iniciada em 1939, o mundo estava dividido em dois grupos. As principais forças dos chamados aliados eram o Reino Unido, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, enquanto a Alemanha, o Japão e a Itália formavam as potências do eixo. Em agosto de 1945,
A guerra já havia terminado na Europa, depois das mortes dos ditadores Benito Mussolini da Itália e de Adolf Hitler na Alemanha. Porém, os confrontos continuavam no Pacífico e na Ásia, protagonizados por americanos e japoneses. Às 8h15, horário local, a bomba Little Boy foi lançada em direção a Hiroshima. Ela explodiu a cerca de 500 metros do chão e causou a morte de mais de 140 mil pessoas. Mas a rendição japonesa não veio. 2 dias depois, no dia 8, uma bomba ainda mais poderosa, chamada Fat Boy, foi lançada sobre outra cidade, chamada Nagasaki. Dessa vez, cerca de 70 mil pessoas morreram. Em menos de uma semana, no dia 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu ao terror, pondo fim ao conflito mundial. E seguindo sobre esse raciocínio das bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão na Segunda Guerra Mundial, surge o maior perigo de acontecer agora uma terceira guerra no planeta, pois, como eu disse no início do vídeo, a guerra agora, com certeza, se acontecer, será nuclear. Teorias e profecias falam que 2014 foi o ano em que o fim do mundo se iniciou. Fim do mundo pode significar o fim das coisas como conhecemos hoje, não exatamente a extinção do planeta Terra, mas aos poucos estamos já caminhando para o fim de tudo que conhecemos. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 4, diz o seguinte: Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Será que esta profecia simbólica do livro de Apocalipse está acontecendo bem diante dos nossos olhos? Em breve, faremos um vídeo falando sobre a Terceira Guerra e o Armagedon, a partir dos pontos de vista teológicos e bíblicos. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.